A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, conforme postamos no nosso grupo, aqui estamos compartilhando uma palavra da parte de Deus. Amados, eu quero fazer menção ao que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 8 e 9, que diz assim: Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário, e em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Amados, prestem bem atenção. Esta foi uma situação que Josafá passou. Foi uma circunstância de medo. Um medo através do qual ele não sabia o que fazer, nem sabia como lutar. Ele se via perdido, juntamente com todo aquele povo que estava com ele naquele exato momento. Queridos, neste texto, o Senhor diz, o nosso Deus diz, que nesta situação, seja qual for a situação, de desgraça, de peste, de fome, de guerra, o Senhor diz que estará conosco quando passarmos por qualquer situação semelhante. E isso significa, queridos, que realmente teremos de enfrentar alguns testes e provas em nossas vidas. Significa também que eles não podem ser evitados. Prova nem teste. Com certeza haverá alguma coisa difícil pelas quais teremos que passar. Como essa agora, como essa ameaça, esse desafio do coronavírus. Vejam, estamos impedidos, estamos ameaçados de estar na igreja e realizar os nossos cultos. Será que isso não é também uma advertência para aqueles que poderiam se planejar e regularmente estar na casa de Deus e às vezes não estão, ou na maioria das vezes não estão em qualquer outro lugar? Preste bem atenção, amados. A palavra de Deus, agora, ela nos abre os olhos para que enxergamos. Hoje nós sabemos de que forma estamos sendo desafiados. E a forma é esse vírus, é o coronavírus, que faz com que o mundo todo passe a ter medo e não saiba o que fazer. Essa é a verdade, queridos. Eles não sabem o que fazer. Eles não têm nem ainda uma vacina. Não tem cura. Prestem bem atenção. Nós louvamos a Deus, porque o nosso Deus está conosco. A promessa é para que clamemos no seu templo. A aliança do Senhor foi feita se clamarmos diante do templo. Diz aqui a Escritura que o Senhor estará conosco e o Senhor nos salvará. Mas Deus sabe por que não estamos, nem estávamos no templo. Deus sabe todas as coisas, mas nós teremos oportunidade para desde agora já fazer uma aliança mais forte com o Senhor. Pedir a ajuda do nosso Deus.
e dizer que reconhecemos o tempo que perdemos de estarmos na casa de Deus. Preste bem atenção. Não sei de que formas outras, formas específicas, os seus desafios ainda podem tomar. Mas a palavra de Deus nos faz ver que eles se destinam a nos fortalecer, a fortalecer você, a mim e a todos. Aleluia! Todos estes desafios e dificuldades nos destinam a desenvolver um caráter espiritual mais forte e fazer com que eu e você, com que nós perseveremos. Isso leva-nos a também a levar uma vida de melhor ou de maior santificação. Este momento é o momento para também nos conduzir a uma purificação. Está nos dando lições, queridos. Lições seguras e até singulares com relação a um desafio que está pondo medo na maioria ou até mesmo em todo o mundo. Aleluia! Você pode até estremecer quando alguém pensa que tem que ficar em casa, que não pode sair, que há uma ameaça terrível de ser contagiado com um vírus que leva à morte. Preste bem atenção. Aleluia! Entretanto, se quer de fato usar o seu potencial ao máximo diante deste desafio, diante desta situação, que muitas pessoas não querem nem ir a um supermercado ou a ir ao centro da cidade. Aleluia! Amados, você, eu, nós, deve simplesmente estar preparados ou estarmos preparados para enfrentá-los ou enfrentá-las. Eu quero que você reflita agora no que diz a palavra de Deus. É necessário, queridos, que passemos por coisas difíceis. Leia a Bíblia, porque Deus precisa nos transformar para poder nos usar. Deus nos transforma com um propósito, e o propósito é usar a mim e a você. Então, amados, devemos nos tornar como Jesus. Aleluia! Quanto ao nosso caráter, é assim que a Bíblia ensina. Devemos, amados, seguir ao seu exemplo, isto é, ao exemplo de Cristo, e andar nos seus caminhos. Queridos e amados irmãos, os dons espirituais nos são dados por Deus, mas os bons frutos e o caráter piedoso, caráter espiritual, precisam ser cada vez mais polidos e desenvolvidos. Queridos e amados irmãos, a promessa é de Deus de estar conosco. Seja o que for. Os irmãos ouviram. O Senhor diz que se clamarmos diante do templo do Senhor, o Senhor tem uma aliança com a sua casa. Se clamarmos na peste, na fome, na guerra ou em qualquer outra circunstância difícil ou até mesmo cruel, o Senhor estará conosco para nos salvar. Deus está conosco. A verdade, querido, segundo a Escritura, é que sempre enfrentaremos obstáculos, sempre enfrentaremos dificuldades, sempre enfrentaremos enfermidades,
como esta que está assolando no mundo, já é uma epidemia ou pandemia. Enquanto Deus, queridos, aleluia, continuar a nos fortalecer e preparar para sermos usados no seu serviço de maneira cada vez mais, queridos, mais grandiosa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Preste bem atenção. Deus quer nos usar e Ele nos prepara a cada instante por intermédio da sua palavra. Ele quer nos usar de forma cada vez mais grandiosa e importante. Então, segundo o que está escrito pelo Evangelho, e agora podemos até tomar como exemplo o texto que está aqui em Crônicas. Seremos sábios, queridos. Seremos sábios se nos acalmássemos. Seremos sábios se lidássemos com os desafios que às vezes Deus permite que surja diante de nós, como este desafio. As pessoas em alguns lugares estão transpassadas. Na China, só por causa de um pequeno avanço, eles já estão delirando de alegria. A Itália começou agora. As cidades estão desertas. Que os nossos olhos se abram. Leamos mais vezes o que está escrito, onde nós hoje compartilhamos. Escute bem. Seja quais forem os seus desafios, ou os nossos desafios, se os recebermos com o treinamento de Deus e nos submetermos à vontade do Senhor, não ficaremos estacionados, nem seremos decepcionados, mas seguiremos rumo à vitória. Não importa o que estejamos passando, tenha no coração a poderosa palavra do Senhor. Creia no que a Bíblia diz. Deus está pronto a nos ajudar. Deus está pronto a nos socorrer. Deus está pronto a estender as mãos em nosso favor. Veja você as circunstâncias que deixou Josafá com tanto medo. Josafá aqui se viu cercado de adversidade. Mas em vez de ceder, aleluia, em vez de Josafá ceder ao medo, à intranquilidade, Josafá buscou o conselho de Deus. Veja o que está escrito. Quando você estiver receoso ou inseguro sobre como lidar com o medo, o desafio como este, desta doença infernal, desta situação tão difícil, peça ao Senhor para ajudá-lo. O Senhor vai te ajudar a lidar com esta situação, com este momento. E não de qualquer maneira. Deus nos ajudará a agir de forma correta. Deus dará a você e a mim, dará a nós a direção de que nós precisamos. E como a Bíblia diz, aleluia, nós seremos mais que vencedores em mais uma batalha, neste desafio. Vejamos, a promessa é gloriosa. Peçamos até perdão ao Senhor e digamos, Senhor, bem que eu deveria estar mais na tua casa.
O clamor deve ser diante da tua casa, diante do templo. Senhor, eu peço a tua ajuda, para que a partir de hoje eu valorize mais o tempo de estar na tua presença, de buscar a tua face, porque eu sei que nesta hora, na hora do medo, na hora em que o mundo estará com medo, receoso, querendo até desvanecer, querendo até desesperar, como agora. Vejam bem, não existe nem cura e nem vacina. Mas eu quero compartilhar o que foi lido, compartilhar com o que está escrito na palavra de Deus. Mas existe um Deus. Existe sim uma promessa. O Senhor está conosco. Clamemos ao Senhor. Ele sabe porque não estamos na sua casa. Agora ele sabe. E o Senhor nos abençoará. Nos abençoará e cumprirá a sua palavra. A Bíblia diz que ele nos salvará. Deus nos salvará diante deste desafio. Deus nos guardará. Guardará a mim, a você e guardará todos os nossos familiares. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe aos amados irmãos. Em nome de Jesus, tenham uma noite abundantemente abençoada, com muita paz, e que o Espírito Santo derrame em cada coração a unção, o poder, a força e o renovo. Receba em nome de Jesus a presença do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, as pessoas, os crentes que ali estavam, foram cheios do Espírito Santo. E então eles receberam em seus físicos uma unção que se transformou em grande vigor. Foram revigorados. E até os médicos dizem que contra esta enfermidade tem que haver vigor físico. O Espírito Santo, até isso, pode produzir em nossos corpos, em nossa alma e em nosso espírito. Amados, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus e que o Senhor abençoe abundantemente sua igreja, seu povo. Em nome de Jesus. Amém.